Vamos começar a parte dos olhos. Bom, a primeira coisa que você vai precisar é escolher 3 tons de sombras. A cor vai variar de acordo com o seu humor, com o evento que você vai, ou você pode simplesmente pular essa parte das sombras, tá? Mas a princípio, 3 tons de sombra, um mais claro, um intermediário e um mais escuro, o mesmo iluminador que você usou na sua pele e só, mais nada. Os pincéis, eu vou dar uma dica para vocês, para a gente tomar cuidado com os tamanhos. Nós vamos precisar de 3 tamanhos de pincéis, um maior e mais gordinho, um intermediário e um menor. Esses 3 pincéis vão fazer a aplicação dessas 3 cores de sombra. O maior vai fazer a aplicação do tom mais claro, o intermediário vai fazer a aplicação da sombra intermediária e o menorzinho vai fazer a aplicação do tom mais escuro. Vamos começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é neutralizar a nossa pálpebra. Com certeza você já teve dificuldade aí na hora de fazer o seu esfumado com alguma sombra que não pigmentou. E esse é um dos grandes truques. O produto precisa ser cremoso e não secar tão rápido. Então, nesse caso, o corretivo atende muito bem as nossas expectativas. Fiz a aplicação, vou tirar o excesso e espalhar com uma esponja. Nesse caso, poderia ser com os dedos também, que não tem problema, tá? Esfumei todo esse produto. Antes de começar a aplicação das sombras, eu vou vir com o nosso pozinho, mesmo que a gente selou a pele. Vou pegar o pincel e vou selar as bordas. Isso vai facilitar o nosso esfumado, principalmente para quem não tem muita prática. Vale a pena fazer esse truque. Feito isso, agora a gente vai começar, enfim, fazer a aplicação das sombras. Eu vou usar essa paleta, mas eu indico muito vocês comprarem aqueles quintetos da Vult, paletas menorzinhas, que entregam uma pigmentação muito boa e são super versáteis. Com o meu pincel maior, eu vou pegar bastante cor da minha sombra mais clara. No caso, eu tô usando essa aqui, ó. Então, é um marrom bem clarinho, que vai funcionar como a nossa cor de transição. Nesse momento, a gente vai ficar bem pertinho para você ver com bastante clareza o que eu tô fazendo, tá? Eu vou tirar o acúmulo das minhas dobrinhas do corretivo, inclinar levemente o queixo e com um pincel com bastante produto, eu vou começar a fazer essa pigmentação na parte externa dos meus olhos, na pálpebra móvel por enquanto, tá? Para ficar mais claro e mais didático, a gente vai dividir o nosso olho em 3 partes: terceiro terço, segundo terço, primeiro terço, ok? Isso nada mais é do que a parte externa, o centro e o canto interno, tá? Então, vou pigmentar bastante essa sombra, tá vendo como ela é bem clarinha, ela tem bem tom da minha pele. E vou subir com ela um pouquinho no côncavo. Para encontrar o seu côncavo, você vai levantar um pouquinho o queixo, vai vir com o pincel de frente, vai procurar aonde o pincel afunda. O pincel afundou, é aonde é o seu côncavo. Você pode se olhar de frente também e ver a dobrinha do seu olho, tá? No meu caso, meu côncavo é bem marcado porque eu tenho a pálpebra gordinha, então a minha pálpebra fixa
sobrepõe a minha pálpebra móvel. Então, eu preciso subir um pouquinho com essa sombra acima do meu côncavo, ó, para criar uma profundidade, um efeito óptico de profundidade acima da dobrinha do meu olho. E assim eu vou construindo esse primeiro esfumado. Pigmento na raiz dos cílios, no primeiro terço dos meus olhos, e vou levar acima do côncavo, sempre com a mão bem suave e segurando na pontinha do pincel. Com essa mesma sombra, eu vou pigmentar a parte central da minha pálpebra e vou deixar livre apenas o cantinho interno. O restante, eu vou fazer a aplicação dessa sombra e vou esfumar bem ela acima do meu côncavo. Tudo que eu fizer em um olho, eu vou fazer no outro em seguida, pra gente não correr o risco de esquecer de nada. E com isso, a nossa sombra base tá feita. Ela é mesmo para ter esse efeito bem natural. Para quem gosta de um olho super clean, pode parar por aqui. Agora a gente vai intensificar um pouco mais essa sombra, então a gente vai usar o nosso segundo tom de marrom ou o marrom intermediário. Nesse momento, eu vou ensinar para vocês um super truque de esfumado que vai salvar qualquer formato de olho e se vocês têm algum tipo de dúvida na hora de construir esse esfumado. Essa primeira sombra a gente foi acima do côncavo e trouxemos ela até a metade do nosso olho, aplicando de forma bem esfumada também na parte central. Esse segundo tom de marrom agora, ele vai trazer mais profundidade e drama apenas para a região externa dos olhos e para a região do nosso côncavo. Para você não ter nenhum tipo de dúvida sobre o movimento que você deve fazer, você vai marcar com uma bolinha a região do seu côncavo que é mais alta. Veja bem. Você vai se olhar de frente para o espelho e na direção da íris dos seus olhos, acima do seu côncavo, você vai marcar uma bolinha. Em seguida, com o mesmo tom de marrom, você vai marcar mais uma bolinha na região externa dos seus olhos, bem aqui no finalzinho, aonde o seu esfumado deve acabar. Em seguida, você vai tirar o excesso de sombra do seu pincel e vai ligar um ponto ao outro. Pra gente conseguir apagar bem esses pontinhos, você vai pegar o seu pincel e vai fazer movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Como regra do esfumado, você nunca pode esquecer de voltar com o pincel anterior para dar mais leveza para essas bordinhas. Em seguida, você vai voltar novamente com o pincel da sua sombra mais escura e reaplicar, como se ela estivesse sendo reacendida nesse local.
Olha como é que a gente já tem um olho bem mais profundo. A mesma coisa que a gente fez nesse, a gente vai fazer do outro lado. É importante você sempre se olhar de frente no espelho para ver a questão da simetria de um esfumado com o outro. Eles precisam ser iguais. Lógico que isso é treino, tá, gente? Isso é de acordo com o que você vai fazendo o seu esfumado. Vou voltar com o meu pincel do primeiro tom e vou reaplicar o primeiro tom aqui na parte central da minha pálpebra móvel. Agora a gente vai trazer um pouco mais de drama para o nosso olho. A gente vai fazer a aplicação de um tom mais escuro. Esse tom mais escuro pode ser um marrom bem mais intenso ou um preto, mas o preto eu só indico para ocasiões noturnas, tá? No meu caso, eu vou usar um marrom. Eu acho mais fácil, tanto para ensinar para vocês, quanto para vocês ganharem prática, tá? Peguei aqui com esse pincel bem menorzinho, tiro o excesso e vou aplicar apenas no cantinho dos olhos e somente na minha pálpebra móvel. De vassourinha, ele vai fazer um papel de limpeza que vai ser extremamente importante pra gente. Mas a parte principal do nosso esfumado foi concluída aí. Não se esqueçam, 3 tons, um mais claro, um intermediário, um mais escuro. E 3 pincéis também vão facilitar muito a sua vida. Agora, a gente vai fazer um efeito que eu particularmente adoro e acho que faz toda a diferença. Nós vamos usar o mesmo iluminador que a gente usou na nossa pele, no nosso cantinho lacrimal. E vamos adentrar com ele levemente aqui na parte interna da nossa sombra. Isso vai trazer uma amplitude para o olhar. Você só não deve fazer se você tiver os olhos muito afastados, e isso a gente vai ver na consultoria. Ainda com o mesmo iluminador, eu vou iluminar o arco da minha sobrancelha, apenas da parte mais alta para fora. Para não ficar nada marcado e a gente garantir um esfumado bem homogêneo, eu volto com o pincel do meu primeiro tom de marrom, a minha sombra de transição, e vou reaplicar ela depois que eu apliquei essa sombrinha iluminadora ou esse iluminador, né?
Feito isso, vamos para a parte de baixo dos olhos. Para a construção do nosso esfumado inferior, a gente vai usar um lápis marrom e 2 pincéis, que serão utilizados para a aplicação das 2 sombras mais escuras. O lápis eu vou passar na região dentro da minha linha d'água, só que só até a metade. Eu não vou trazer esse lápis até o cantinho e vou fazer a aplicação na parte externa da mesma forma, só até o cantinho. Você poderia aplicar o BT Velvet da Bruna Tavares, ou uma sombra marrom, uma base de sombra marrom cremosa, tá? O efeito seria o mesmo. Vamos pegar um pincel de sombra mais firme e com o segundo tom de marrom que a gente aplicou, mais no nosso côncavo, a gente vai esfumar esse lápis que foi aplicado aqui. Vou ter que olhar no meu espelho. Assim como eu não chego com o lápis até o canto lacrimal, eu também não vou chegar com a sombra, deixando mesmo o iluminador bem no cantinho, tá vendo? Vou vir com o pincel agora bem fininho, esse aqui tem o topo reto, e vou vir no marrom mais escuro que nós aplicamos apenas na parte externa dos olhos. Não esquece de tirar o excesso e vou aplicar também apenas na parte externa. Volto com o pincel do marrom anterior, porque regra é regra. Você pode voltar agora com a escovinha, com a vassourinha. E na próxima aula a gente vai entender toda a parte de finalização e de acabamento. Delineado, vamos fazer a nossa sobrancelha e vamos aplicar a máscara de cílios. Eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau!